Boas, pessoal. Ora, JB de volta, mais um vídeo. Desta vez não é um vlog. Apesar de já estar a sair tarde e a más horas, este vídeo é uma entrevista. Vamos entrevistar o Cristiano Batista, representante da Chemnovatic, mas como um especialista e comerciante e produtor de sais de nicotina. Porquê? Porque já existe no nosso mercado Nicsalts em Nicshots, disponíveis para quem quer doses mais altas de nicotina ou para quem quer uma nicotina sem a sensação do throat eat, ou para seja qual for a ideia que vos passe pela cabeça em relação às nicotinas. O que é certo é que vamos fazer esta pequena entrevista, vamos receber o Cristiano Batista e vamos fazer aquilo que acho que é as questões não só minhas, mas também vossas, no que diz respeito a todo este assunto. Portanto, acompanhem-me nesta entrevista e... peço imensa desculpa por o vídeo estar assim mais tarde, mas no fim vocês vão perceber porquê. Ora, acompanha-me então nesta entrevista. Ora, Cristiano, estás por aí? Ora então, boa noite, Cristiano. Como estás? Boa noite, bem, obrigado. Tudo bem? Obrigado por teres aceito este convite. Para repetirmos a entrevista que foi feita em Alicante o ano passado acerca dos Nicsalts, muito em específico, e porque vocês estão no mercado neste momento, a Chemnovatic, com uns Nicsalts, mas que vêm alterar um bocadinho a forma de pensar sobre os valores e sobre a questão da TPD. Mas para que nós consigamos explicar melhor a quem nos está a ver o que é que são os Nicsalts, explica-nos o que é que são os Nicsalts e qual é principalmente a diferença entre os Nicsalts e a nicotina freebase, como nós a conhecemos dos Nicshots. Claro. Ok. Antes de iniciar, agradecer-te a ti o convite por me permitires dar esta explicação que, de certa forma, já urge dentro do nosso mercado. E depois de agradecer, pedir desculpa, porque já tarda esta entrevista. Como disseste bem, nós inicialmente fizemos uma entrevista em Alicante, onde, de certa forma, os Nicsalts ainda não eram conhecidos da mesma forma como são conhecidos hoje, incluindo por mim. Essa entrevista contou com alguma da informação que eu tinha na altura, mas que depois se veio a verificar que, de certa forma, estaria também errado ou que foi retificado. Decidimos então por bem não publicar essa entrevista e estar a fazer uma repetição da mesma, que já estava programada. Isto é bom que eu também consiga esclarecer, já estava programada há algum tempo, acabou por não se verificar mais cedo por alguma inércia das nossas autoridades nacionais. Que é uma coisa muito estranha, De certa forma, curiosamente, no início do processo da TPD, em que Portugal, como toda a gente sabe, de certa forma foi pioneiro e inclusive interpôs alguma legislação que ainda não está em vigor em mais país algum, ou pelo menos dentro dos contornos que nós conhecemos a nível nacional. Somos dos países que têm, de facto, a taxa mais elevada, fomos os que nos precipitamos em todas as conclusões relacionadas com o cigarro eletrónico. Aquilo que atualmente se começa a verificar de forma bastante evidente que não é assim tão claro e que eventualmente será até o contrário daquilo que Portugal veicula, e que cada vez mais dificulta o acesso dos utilizadores. Mas pronto, resumindo, devido a alguma inércia das nossas autoridades, os sais da Chemnovatic acabaram por entrar dentro do mercado nacional já muito tardiamente, nomeadamente, por exemplo, comparado com outros países onde eles já estavam a ser comercializados há bastante tempo. Isto, confesso que a mim próprio me tornou o processo de acompanhamento bastante complicado. Como sabes, nós Chemnovatic trabalhamos no mundo inteiro, mas eu em específico trabalho com mais do que Portugal, trabalho com Espanha e neste momento também com França, onde o artigo já estava mais do que comercializado, e depois de repente surge-nos este entrave das autoridades portuguesas que tardaram em aprovar, levantaram uma série de questões,
foram respondidas naturalmente da nossa parte, mas foi um pouco como surpresa no dia em que me chegou um e-mail dizendo que afinal estava tudo ok e que os sais estavam efetivamente aprovados. E eu confesso que tanta era a pressão que tinha por parte de alguns clientes que acabei por lançar os sais no mercado sem ter conhecimento e sem inclusive retomarmos esta entrevista no tempo que deveria ter sido retomado. Estamos a fazê-lo agora, mais vale tarde do que nunca, como se costuma dizer. E pronto, respondendo à tua primeira questão, existe de facto uma diferença entre aquilo que é subejamente conhecido pelo utilizador como a nicotina convencional, aquela que nós denominamos como a nicotina freebase. E eu, se calhar, para contextualizar, vou dar uma pequena explicação entre as duas. A nicotina freebase, aquela que nós conhecemos, é a nicotina que é extraída diretamente da folha de tabaco, é passada por um processo de purificação e chega ao consumidor já na forma diluída e digamos que é uma nicotina do mais puro que pode haver. Pois, naturalmente, isto tem que ver com as qualidades das nicotinas, dos processos de extração, da existência ou não de oxigênio no momento da extração, da diluição, por aí fora. E convém esclarecer aqui, diluída em base, como nós a conhecemos para os líquidos de vaping, seja ela só PG, só VG, só PDO, misturas de PG-VG, porque a Chemnovatic, nesse aspecto, não tem assim tantas hipóteses da base em que a nicotina está diluída. Eu recebi há bem pouco tempo umas amostras de nicotina que está a ser distribuída em Inglaterra e que, por exemplo, vem somente diluída em base de VG. Vocês, no caso da nicotina freebase, da nicotina convencional, vocês têm na base PG-VG. Estou a falar correto? Não. Ok, então corrijo-me. Temos também já no mercado há bastante tempo a nicotina diluída em VG, ou seja, exatamente a mesma nicotina que é mais conhecida a nível nacional, que é o VPG, o 50-50, que tem uma proporção de 50 VG a 50 PG. Temos também já, como disse, não me recordo ao tempo, mas há mais do que um ano, a nicotina diluída 100% em glicerina vegetal, ou em VG. Diz-me só uma coisa, e em PDO vocês estão a prever lançar essa diluição? Está já em processo de homologação dentro das autoridades nacionais e pronto, agora, depois isto depende agora dos timings que nos vão tomar. Mas sim, estamos muito em breve preparados para lançar a nicotina. Eu só fiz este corte porque era uma das perguntas que muitos dos meus visualizadores têm feito em relação à nicotina em PDO, porque é uma necessidade para os intolerantes. O processo de homologação foi submetido, como sempre fazemos, em simultâneo para Portugal e para outros países, pois eu acredito que naturalmente os outros países vão ser mais céleres e essa solução surgirá nos outros países de uma forma mais rápida do que propriamente em Portugal. Isto não tem a ver connosco, ok? É bom. Sim, claro. Porque por vezes poder-se-á idealizar que é um facto que a Chemnovatic cresceu, mas não damos prioridade a mercado nenhum em detrimento do outro. Por isso, simplesmente existe uma resposta completamente distinta. Não, a pergunta aqui era se já existia ou se vai existir. Portanto, se vai existir, a resposta já está dada. Ok. E então qual é a diferença entre a nicotina freebase, extraída diretamente da folha do tabaco e diluída em base de líquidos vaping, e a diferença entre esta e os nic salts? Ok. Os sais, todo e qualquer sal, os sais passam pela conjugação entre um ácido e uma base, ok? No fundo, aquilo que estamos a falar aqui é o nic salt vem apenas e só pela adição de um ácido àquilo que é a freebase, ou seja, o nic salt é a freebase. Tenha depois a adição de um determinado ácido que vai fazer com que existam algumas diferenças e algumas características possíveis no resultado final obtido, neste caso do nic salt obtido. No caso da nicotina que está a ser comercializada aqui, nós optamos por aqui, e basicamente em todas as soluções de Nickshot baseada em sal, que nós denominamos de salt Nickshot,
tem por base a conjugação com o ácido benzoico. Mas, no fundo, pegando na explicação que eu dei relativamente ao que é a nicotina freebase, que todos nós conhecemos, foi posteriormente descoberta a ideia de que, ao adicionarmos um ácido a esta nicotina freebase, ela resultaria em características que eu depois passarei a explicar, diferentes e, de certa forma, vantajosas. Só um parênteses em termos de curiosidade. Isto nós temos quase que uma animosidade e um combate eterno com a indústria do tabaco convencional, mas no fundo esta solução de adição dos ácidos à nicotina vem precisamente por intermédio da Philip Morris já quase na década de 60, que descobriu que ao adicionar amónia à nicotina exponenciava a sua concentração, ou seja, a nicotina tornar-se-ia mais intensa e mais adicta. Isto é o que nós vivemos ou que temos dentro de um cigarro convencional. No fundo, aquilo que nós estamos a transportar para o mercado do cigarro eletrónico tem muito que ver com aquilo que foi adaptado pela indústria tabaqueira já há largas décadas. Tem uma pequena diferença, que não é assim tão pequena como é óbvio, que é o facto de nós não estamos a adicionar amónia, que tem efeitos totalmente nefastos para o organismo. Nós estamos a adicionar algo que é extremamente seguro e está mais do que comprovado que não tem qualquer tipo de malefício. E convém deixar ficar aqui o esclarecimento que estamos a falar de ácido benzoico, e há um outro ácido que também é utilizado para os Nic Salts. Sim, existem vários, aliás. Nós, em termos de queima novático, neste momento temos 3. Fazemos o uso do ácido benzoico, maioritariamente. Temos também o ácido salicílico e, muito recentemente, introduzimos uma solução de ácido málico, que é uma solução totalmente natural, ou seja, é uma solução 100% natural. O ácido málico é um ácido natural, quando conjugado com a nicotina também de forma natural, porque a nossa nicotina é extraída diretamente da folha do tabaco, não é sintética, porque também existe esta hipótese. Estamos a falar de um produto 100% natural. Depois, naturalmente, estamos a falar de uma solução de ácido 100% puro, de sal 100% puro, que, na eventualidade de se lhe pretender dar uma diluição, no caso, para que se mantenha 100% natural, depois teria que ser adicionado então ao propanediol, ao PDO, para que, mais uma vez, consigamos manter esta totalidade de ingredientes naturais. Essa diferença entre os ácidos, e vamos falar ácidos naturais, orgânicos e ácidos químicos, tem a mesma reação em termos de organismo do ser humano, como o PG e o PDO, em termos de poder haver alguma intolerância, alguma sensibilidade extraordinária para com esse ácido, ou qual é a justificação de existir essas variantes? É possível. Para te dizer a verdade, neste momento não existe ainda uma conclusão plausível e concreta relativamente à pergunta que me fazes. Okay. Os sais são ainda, de certa forma, recentes, para que consigamos perceber quais seriam ou não os efeitos, ou se existe algum tipo de intolerância em alguns dos utilizadores. Curiosamente, ainda hoje, por acaso, a falar com um amigo, com um cliente, o Luís da Vapers, do Porto, me estava a dizer que, em experiência própria, com alguns sais de ácido benzoico, sentiu algum nível de intolerância. Pois foi um diálogo interessante e estivemos de facto a analisar as possíveis causas. Como em tudo, ou seja, não tem que ver só com o ácido benzoico em si, Claro. Poderá ter que ver também com a qualidade dos ingredientes que estão a ser, ou dos componentes que estão a ser utilizados. Pois, repara, se eu tiver, eu vou-te dar um exemplo muito concreto. Eu, quando comecei a utilizar cigarros eletrónicos, há mais de 10 anos atrás, estávamos resumidos praticamente a 2 marcas. Eu vou tentar lembrar-me do nome. Uma delas é ainda corrente dentro do mercado, Dekang, e a outra creio que era Angsan, algo do género. Sim. Pronto, e dentro daquelas duas que quase cumpriam a totalidade da oferta no mercado, porque não havia muito mais, uma deixava-me completamente enjoado, com dores de cabeça, ou seja, tinha efeitos adversos extremamente agressivos,
quase me fizeram desistir da ideia de tentar... deixar de fumar. E a outra não. E no fundo estaríamos a falar de duas marcas que são asiáticas, vêm do mercado asiático, que eu confesso que não faço ideia se as nicotinas seriam ou não iguais em termos de qualidade, não faço a mais pequena das ideias. Sim, claro, portanto, mas tinhas uma reação... Exatamente, e a outra não, ou seja, aqui passa-se exatamente o mesmo. Nós podemos, às vezes, eventualmente experimentar um produto que temos uma reação determinada e que eventualmente até julgamos que está relacionada com Y, e na verdade está relacionada com X. Sim, e depois o organismo também é diferente de pessoa para pessoa. Há pessoas que reagem ao PG e eu, por exemplo, não reajo. Há pessoas que reagem a um certo e determinado aroma e eu não reajo. Portanto, isto depois também varia de organismo para organismo. Tem só um parênteses aqui, porque a pergunta que me faz é pertinente, mas também o facto de não termos dados concretos relativamente a conclusões neste sentido passa pela realidade de que os sais maioritariamente são utilizados por utilizadores que os utilizam efetivamente em sistemas que nós já não estamos tão habituados, digamos assim. Ou seja, os sais foram um produto, uma solução que foi veiculada maioritariamente nos Estados Unidos, onde não existe, na maior parte dos Estados, restrição no que diz respeito à utilização dos teores de nicotina, por exemplo. Ora, sim, se nós não temos temos o famoso exemplo dos Juuls com 50 miligramas. Exatamente. Mas estamos a falar de utilizar sais com níveis de nicotina na ordem de 50 miligramas por mililitro, mas que são utilizados em sistemas ou em hardwares bastante mais restritos em termos de liberação de vapor, em termos de obtenção de altas potências, por aí fora. Ou seja, a deliberação dos componentes secundários que existem dentro daquele produto, ela por si só também é diminuta quando comparada com a utilização que nós, aqui nesta zona, nomeadamente dentro da Europa, temos. Ou seja, é comum nós aumentarmos o nível de potência, a deliberação de nicotina, por intermédio da utilização de sistemas bastante mais avançados, o que nos provoca também, por exemplo, no caso do PG, uma deliberação de propileno-glicol por inalação muito maior do que se nós tivermos dar um pouco. Falando assim mais simplesmente, ou seja, mais quantidade de vapor, mais quantidade de produto, mais possibilidade de intolerância. Exatamente. Portanto, entramos aqui nessa bola de neve. Mas antes de avançarmos para a utilização dos Nic-Salts em diferentes máquinas, os Nic-Salts que nós neste momento vamos ter da Chemnobatic no mercado diferem um bocadinho dos Nic-Salts que nós temos estado habituados a ouvir falar e a conhecer, não só no mercado nacional, mas também no mercado estrangeiro. E a minha pergunta é esta. Os Nic-Salts, numa equivalência, e falamos aqui numa equivalência média, não vou falar aqui num valor exato, calculado ali ao pormenor. Quando nós falamos de um Nic-Salt a 50 mg por mililitro, equivaleria a uma nicotina em freebase na ordem das 25 mg, portanto metade. Isto é lógico que não é um número exato, tanto que as vossas novas nicotinas, esse número consegue-se especificar em termos de valores. Sim. Ou seja, a Chemnobatic lançou um Nic-Salt de 20 mg Nic-Salt, Nic-Shot de sais a 20 mg por mililitro, mas esses 20 mg são 20 mg freebase. E que na realidade estamos a falar de quantas miligramas de Nic-Salts? 34,96 especificamente. Ora, aí está. Era esse número exato que eu queria aqui chegar. Ora, nós falando vulgarmente nos Nic-Salts, estamos a dizer, temos uma nicotina 20 mg em Nic-Salts da Chemnobatic que afinal são 40 mg em Nic-Salts. 40 mg, acho que disse bem. Sim. Portanto, em números redondos, vocês estão a anunciar esses Nic-Shots de Nic-Salts de 20 mg por mililitro, mas na realidade são 35 mg de Nic-Salts. Isto resulta do problema da TPD especificar que o máximo são 20 mg por mililitro de nicotina líquida, num máximo de 10 ml por embalagem. Na vossa publicidade, em termos de rotulagem, vocês especificam, porque eu não tive acesso ainda a essas vossas Nic-Salts,
vocês especificam essas diferenças na rotulagem ou simplesmente têm lá 20 mg de Nic Salts? Não. Primeiro, não podemos ter 20 mg de Nic Salts porque não é a realidade. Na realidade, Nic Salts temos a concentração de 34,96, como eu acabei de referir. Temos 20 mg de nicotina, ok? Vamos voltar um bocadinho atrás para contextualizar o que acabaste de me perguntar. Ou seja, nós temos nicotina pura, ok? E à qual vamos adicionar, então, uma solução ácida. Essa solução ácida, por sua vez, vai fazer com que exista um exponenciar da força da nicotina, da concentração da nicotina contida inicialmente, ok? O que isto quer dizer é que, na verdade, o que nós temos é a nicotina que toda a gente conhece, a nicotina freebase, à qual foi adicionado o ácido, ok? Este adicionar do ácido provoca que exista um aumento da concentração de nicotina por intermédio de reações químicas, que depois se verifica que intensifica, o que é, de certa forma, vantajoso para o utilizador. Ora, nós, quando estamos a fazer um processo de notificação, temos que resumir o processo de notificação de acordo com aquilo que é a nicotina contida dentro do produto. No caso, foi questionado pela Chemnovatic, há diversas autoridades, pois naturalmente e de forma inicial às autoridades europeias, se esta notificação teria obrigatoriamente que ser regida pela concentração máxima obtida ou por intermédio daquilo que é conhecido como nicotina freebase, ou seja, a nicotina convencional. E a resposta que nos foi dada foi que efetivamente deveria ser pela nicotina freebase. Eu compreendo que isto se calhar é algo que vem surpreender o mercado, de certa forma vem. Nós próprios tivemos muita cautela ao fazê-lo da forma como fizemos, questionamos autoridades de diversos países. E ainda bem para a Chemnovatic, que eles... Exatamente. Questionamos autoridades de diversos países a posteriori de já termos questionado a autoridade máxima a nível da regulação europeia, e a resposta que nos foi dada foi exatamente a mesma, ou seja, o interesse da autoridade no termo de notificação é conhecer a quantidade em miligramagem da freebase utilizada. Ora, isto deu-nos, obviamente, a vantagem de podermos notificar os 20 mg de freebase, quando, na verdade, o produto que está no mercado tem 34,96 mg na vertente nicotina-sal, ok? Ou seja, já conjugada com o ácido em questão, neste caso o ácido benzoico. Pois, quando tu referes a publicidade que nós fazemos na garrafa, nós não fazemos publicidade na garrafa, nós fazemos a descrição exata daquilo que é a notificação feita. Ou seja, somos obrigados existe uma série de contornos legais que têm que se cumprir dentro da rotulagem, que passam desde, pura e simplesmente, a quantidade de nicotina contida dentro da garrafa, como, por exemplo, existir uma pessoa de contacto real com contacto móvel identificado, por aí fora. Ou seja, cumprindo a parte legal da matéria, aquilo que nós somos obrigados é apresentar a miligramagem na forma de freebase, ok? Sim, mas a minha dúvida aqui subsiste num pormenor, que é para o cliente, ele tem noção para o cliente, imagina que o cliente chega a uma loja, vai à procura dos Nic Salts e compra os shots de Nic Salt da Chemnovatic de 20 mg de nicotina freebase. Mas o cliente tem noção na rotulagem de que na realidade está com 35 mg? Não pode ter, porque não nos é permitido confundir, como dizem as autoridades, e este é utilizado, confundir o utilizador com duas medições de concentração de nicotina presentes no mesmo rótulo. Ou seja, nós não podemos colocar 20 mg de freebase, 35 ou 34,96 mg de sal de nicotina. Não podemos fazê-lo, ok? Este será um trabalho que terá que ser feito por intermédio das lojas que estão a comercializar o produto. Portanto, fica aqui o alerta para todos os lojistas profissionais na área do vaping, inclusive a juice makers que possam vir a utilizar os sais de nicotina para criar líquidos na sua vertente de consumo direto, como aliás a Chemnovatic tem os líquidos da VAPI, e que vai ser um vídeo agora na próxima sexta-feira em que é utilizado um desses líquidos. Temos que alertar e fazer aqui o alerta não só para os utilizadores, mas para os lojistas, que devem informar muito bem os seus clientes, porque na verdade o facto de a nicotina pura convencional que está naquela quantidade ser em 20 mg
O utilizador, quando está a inalar as 35 miligramas, números arredondados. Portanto, fica aqui o alerta para os lojistas, para os comerciantes, que têm que explicar e têm que alertar os seus clientes para isso. 15 miligramas de diferença numa introdução em MTL poderá não ser notada porque não existe o throat eat, e já vamos falar disso, mas a nicotina está a ser introduzida no organismo. Vem aqui esta questão. Estamos a falar de 2 valores de nicotina diferentes no mesmo frasco. Mas afinal, contém mais nicotina ou contém a mesma nicotina? Esta dúvida, de certeza que agora toda a gente vai perguntar. Não, contém mais nicotina, ou seja, os sais, por norma, têm sempre um nível de concentração de nicotina superior quando comparado com a freebase, ou seja, é uma relação que se dá mais ou menos na ordem dos 55%, ou seja, um 100% de sal, na sua vertente básica, contém 55, sensivelmente, por cento de nicotina freebase, ou seja, se a leitura estiver a ser feita por intermédio da freebase, há 45% adicionais de sal e vice-versa. No caso, como expliquei, sendo nós forçados, não é o termo, nós poderíamos muito bem apresentar os 20 miligramas de sal na rotulagem e automaticamente aí estaríamos com cerca de 55% de nicotina freebase, ou seja, se apresentássemos na verdade o sal de nicotina na concentração de 20 miligramas por mililitro, no que diz respeito ao freebase iríamos estar algo por ordem dos 11 miligramas por mililitro. Nós decidimos fazê-lo ao contrário, porque nos foi permitido por parte das autoridades e apresentamos a leitura naquilo que é a freebase, os 20 miligramas, o que vai corresponder então aos cerca de 35 miligramas de sal. Por isso, quando me pergunta se tem mais nicotina, tem. O sal, a Nikshot, vamos comparar a Nikshot especificamente. Claro. A Nikshot freebase tem muito menos nicotina do que a Nikshot de sal, por uma razão inicial, que é o facto de uma estar apresentada mesmo na freebase, uma é 18 ou outra é 20, mas sobretudo pelo facto de uma estar baseada no sal de nicotina que, como expliquei, na sua essência comporta mais concentração de nicotina do que só a nicotina freebase. Diz-me uma coisa, comparando ambas as nicotinas, e porque nós temos que fazer isso necessariamente por efeitos de explicação, qual é a vantagem dos Niksalts comparativamente com a nicotina freebase? São várias. Eu vou começar pela mais básica, ok? Que no fundo é aquilo que temos vindo a falar, ou seja, o cliente mais automaticamente tem mais nicotina. Okay? Ao ter mais nicotina vai ter uma vantagem acrescida e associada que é ao utilizar a diluição por intermédio de uma nicotina de sal de nicotina em vez de uma nicotina freebase ou de uma Nikshot convencional, vai teoricamente no mesmo nível de consumo ficar mais satisfeito, ou seja, eu vou dar o meu exemplo concreto, eu por norma utilizo ou consumo cerca de 30 a 40 mililitros de líquido por dia, ok? Sou um ávido consumidor, no que diz respeito à nicotina freebase, ou seja, faço uma utilização na ordem das 1,5 miligramas por mililitro nos meus líquidos, e essa utilização leva-me a um consumo médio na ordem dos 30 a 40 mililitros de nicotina por dia. No entanto, se fizer a diluição ou se fizer a adição ao meu líquido de uma Nikshot de sal, para que fique mais ou menos a mesma concentração de freebase, ok? 1,5 miligramas por mililitro de freebase, eu vou consumir muito menos líquido. Porquê? Porque em termos de satisfação pessoal e orgânica, a nicotina tem vantagens quando utilizada por intermédio da forma de sal. Ela tem maior concentração, como referimos, é mais rapidamente absorvida pelo organismo e depois, ao ser mais rapidamente absorvida pelo organismo e de ser mais intensa, entre aspas, vai fazer com que eu, em termos orgânicos, me sinta mais satisfeito e com menos necessidade de consumir mais nicotina para matar o meu vício. Explica-me só uma coisa, vai ser mais rapidamente absorvida pelo organismo. Sim. Portanto, há diferenças também de absorção pelo organismo entre a nicotina freebase e a nicotina em sais? Completamente. A nicotina em sal é muito mais rapidamente absorvida pela corrente sanguínea do que, penetra na corrente sanguínea muito mais rapidamente do que a nicotina freebase. Ok, estamos a falar de uma saciação do vício físico da nicotina e não da sensação da introdução da mesma pela via oral. Há mais alguma vantagem que tenhas para elencar?
Eh, Tenho duas mais, mas não creio que, apesar de, se os utilizadores forem ler, vão encontrar certamente a maior parte das fontes a dizer que isto são vantagens que eu vou referir de seguida, para mim já é discutível. Mas eu vou apresentá-las e vou deixá-las aqui no intermédio entre a vantagem e a desvantagem, porque eu tenho uma visão um bocadinho particular sobre ela. Ok. A primeira tem que ver com o facto de a nicotina na forma de sal, porque se obtém uma solução em termos de acidez, ou seja, em termos de pH mais ácida, ela acaba por se tornar menos agressiva no que diz respeito àquilo que nós conhecemos como throat heat, ou golpe de garganta, ou a sensação que obtemos por intermédio da inalação do vapor com nicotina na nossa garganta. Que eu costumo dizer que é o coice na garganta. Exatamente. O sal vai-te provocar uma muito menor reação em termos de agressividade na garganta do que propriamente a nicotina freebase, pois isto, por norma, é apresentado como uma vantagem. Pronto, eu também sou contra essa vantagem. Para mim é exatamente ao contrário. Mas tenho uma visão um bocadinho particular. Sim, porque sim. A mim faz-me falta. O que eu sinto muitas vezes é que, se não tiver esse golpe de garganta, muitas vezes não tenho noção concreta de estar ou não estar a vaporizar algo que me esteja a satisfazer. E muitas vezes vou procurar mais e temos a tendência a aumentar as potências, restringir um bocadinho o ar, por aí fora, à procura dessa mesma sensação na garganta. Que é uma das questões levantadas em relação, nomeadamente nos Estados Unidos, a utilização. E eu fiz esse exemplo quando eu testei o Joule com as 50 mg por mililitro de sais, em que eu não sentia o throat heat, portanto eu dava por mim à procura dessa cacetada na garganta, como por exemplo a testar este pod. Foi a minha pesquisa a testar a 9 mg e a 12 mg, mas no entanto eu sentia a pancada na tola. Exatamente. E para mim isso leva-nos àquela discussão dos Estados Unidos dos garotos irem à procura de sentirem a pancada na tola da nicotina, mas eu dei a testar, por exemplo, esse Joule a um amigo meu que é fumador, e ele, quando dá a primeira puxada, ele até se abanou todo, porque a dose de nicotina foi extremamente alta e que faz aquela situação da pancada. No entanto, dando-lhe a experimentar um líquido com 9, 12 miligramas de nicotina, como foi o caso deste pod, ele já sentiu uma satisfação como uma situação do fumar um cigarro em termos de sensação de inalação. Lá está, é discutível. É muito, muito discutível esta questão do throat heat. É normalmente apresentada como uma vantagem, eu não a vejo assim como uma vantagem tão plausível. Existe uma segunda, que também por norma é apresentada enquanto vantagem e que eu também tenho uma visão um bocadinho particular relativamente a ela, que é a questão do sabor. Ou seja, os sais de nicotina têm por norma uma menor interferência naquilo que são os sabores dos nossos líquidos. Ou seja, nós temos o líquido na vertente premix, ou seja, short fill, em que vamos adicionar depois a nicotina, e notamos que existe uma alteração do sabor. Até que ponto é que isso é de desvantagem? Pois eu isso sou um bocadinho crítico. Diz-me só uma coisa, antes de concluires essa parte da alteração do sabor. Uma das coisas que provoca a nicotina freebase a alterar o sabor em alguns dos líquidos também tem a ver com a própria oxidação que vai provocar no líquido. Mas essa vai acontecer na mesma. Essa vai acontecer na mesma. Só que deixa de fazer aquela alteração, por exemplo, nos atabacados, em que nós sentimos aquela, e eu falo isto, que é experimentar um líquido atabacado sem nicotina, tem um certo e determinado sabor. Se lhe adicionarmos a nicotina freebase, ele vai-lhe dar um toque diferente. Exatamente, pronto. É muito difícil, é uma linha muito tenue, dividir ou separar aquilo que é a realidade da modificação do sabor por intermédio da adição da nicotina, só porque nos sabe melhor, porque existe então aquela premissa do throat heat e por aí fora que nos completa, ou por simplesmente porque existe, na verdade, uma alteração de sabor, ok? Aquilo que nós estamos a focar é apenas e só a alteração de sabor. Teoricamente, existe uma menor interferência por parte da nicotina na vertente sal no sabor quando comparada com a freebase,
ok? Contudo, eu, à tua semelhança, também tenho uma preferência por essa modificação de sabor. Mas eu creio que isto será uma opinião extremamente particular e claro, pessoal, claro. pessoal para a sua análise. É subjetivo. Mas eu não consigo apontar isto como uma vantagem clara no que diz respeito à comparação entre Nic Salts e nicotina free base. Okay? Então, e desvantagens? Quais são as desvantagens dos salts? Tu como comerciante e representante de um produtor e fabricante de sais de nicotina, é um bocado ingrato para ti apresentar as desvantagens. Mas, não é de forma mas nenhuma. Eu sei que tu vais fazer de uma forma honesta e sincera. Eu vou completamente. E vou começar por aquela que mais me agride, não é? Que é a questão do preço. Ou seja, existe uma diferença de preço entre uma Nic Shot de Freebase e uma Nic Shot de sal. O sal é mais caro. Primeiro porque tem outro tipo de componentes, segundo porque tem um processo ainda mais extenso no que diz respeito à sua obtenção. Como eu expliquei, todo o processo da Freebase tem que ser garantido da mesma forma, ao qual se adiciona o processo da conjugação com os ácidos e por aí fora. E estamos a falar na vertente final de venda ao público, os Nic Shots normais andam a rondar os 5 euros preço. Não é rondar, são 5 euros. São 5 euros. E no nosso caso, o sal, a Nic Salt Shot, tem um valor de 5,5, 5,50. Ok. Entramos aqui depois naquela discussão, mas são mais 15 miligramas de nicotina. Existem aqui diversas premissas que têm que ser consideradas e só o utilizador final é que poderá fazer uma avaliação concreta e realista daquilo que eventualmente vai ser mais vantajoso. Há mais desvantagens? Pois eu vou referir aquela que referi inicialmente, ou seja, como vantagem, eu vejo como uma desvantagem que é a ausência de throat ou a diminuição do throat. Para mim não é vantagem nenhuma, pelo contrário, é uma desvantagem. Okay. Mas isto, mais uma vez, cada qual tem que tirar a sua própria conclusão, sua própria relação, mas eu vejo como uma desvantagem, não só pela necessidade pessoal de o sentir, eu sinto necessidade daquele coice na garganta que tu acabaste de referir, mas também pelo facto de me dar uma noção bem mais plausível daquilo que é o meu consumo. Okay? Ou seja, por intermédio desse throat hit, eu consigo também ter uma noção mais realista daquilo que estou ou não, em termos de quantidade, a consumir. Se estou a exagerar, se não estou. Ok? Na ausência do throat hit, eu fico muito mais disperso no que diz respeito a conclusões neste sentido. Claro, okay? A única situação é que se for realmente uma pancada muito grande que vai dar o efeito... E esse é outro dos aspectos que eu aponto como desvantagem no que diz respeito aos sais, quando comparados com a nicotina convencional. E tem que ver precisamente com a satisfação que nós apontamos no início por intermédio da obtenção de maior nível de nicotina no nosso organismo. Pois isto é bom por um lado, mas poderá ser mau pelo outro. Como referimos, e eu recordo-me bem na entrevista inicial que fizemos em Alicante, e de certa forma eu estou também relacionado com a área da saúde, e foi a minha área de formação, nem sempre é benéfico que nós aumentemos os níveis de nicotina dentro do nosso organismo só para que nos sintamos mais satisfeitos. Isto vai provocar reações adversas também, nomeadamente por intermédio do aumento da frequência cardíaca, por aí fora, que poderá não ser assim tão vantajoso como tal. Okay? E não só, e depois é aquela situação que, mais uma vez, nomeando os Estados Unidos, que é, estás a aumentar os níveis de nicotina, estás a aumentar... a necessidade do organismo em ter mais nicotina e isto começa a ser uma bola de neve que é desnecessária para quem deixou de fumar e passou por uma coisa para ser menos prejudicial à saúde. Se bem que, dentro dos estudos que existem, é preferível aumentar o valor da nicotina do que aumentar o consumo do líquido. Portanto, exato. Sim, é um facto. Okay. Mas aqui tens o outro lado também, não é? Ou seja... Conforme tu tens o sal a apresentar como vantagem o facto de poderes consumir intensidades e concentrações maiores de nicotina, tens também uma adaptação do teu organismo a esses mesmos valores mais altos, ok? Por isso, é um pau de dois bicos, como se costuma dizer. Sentes-te mais satisfeito, completa-te mais, provavelmente até vais gastar menos dinheiro, mas, ao mesmo tempo, vais provocar que o teu organismo aumente os seus níveis de craving, de desejo, de necessidade, de quantidade de nicotina para que se sinta satisfeito, ok? Não nos podemos esquecer que a nicotina não faz bem a ninguém, ok? Claro. A nicotina é uma substância aditiva,
Por isso, quanto mais alto for o teor de nicotina que nós estamos a ingerir, quanto mais alto for o teor de nicotina que nós estamos a submeter o nosso organismo, mais adaptado a esse nível ele vai ficar, ok? E depois mais necessidade acaba por se sentir. Se reparares aquilo que nós, enquanto utilizadores de cigarros eletrónicos, fomos experienciando, foi precisamente o inverso. Ou seja, nós começamos por intermédio de concentrações e valores de nicotina mais altos. Eu comecei com 24 mg de nicotina por mililitro no meu líquido diário e neste momento estou com 1,5 mg por mililitro. Nos sais é um bocadinho o inverso. Nós até aqui estávamos adaptados a uma realidade de 1,5, 3 mg por mililitro nos líquidos que consumimos em 85, 90% dos utilizadores, e depois agora temos a entrada dos sais, que nos pode dar também aquela necessidade de quantidades de nicotina maiores, porque assim o nosso organismo vai ser adaptado, ok? Por isso, é e não é vantajoso também neste sentido. Há mais alguma desvantagem a apontar? Existe uma que é evidente, que existe muito menos opções no que diz respeito à aquisição de produtos com sal de nicotina do que propriamente nicotina freebase. Ficamos mais limitados em termos de... É rapidamente perceptível que tu, se fores à loja da esquina comprar algo relacionado com o cigarro eletrónico, a probabilidade deles terem uma Nick Shot convencional baseada na freebase é muito mais alta do que terem... Claro. E convém, e convém deixar ficar aqui o alerta, quer para consumidores, quer para lojistas, que existem Nick Salts no mercado de outras concorrentes da Camnobatic que dizem ter 20 mg de nicotina, mas é 20 mg de sais, e no caso da Camnobatic é 20 mg de freebase, o que traduz em 35, números redondos, 35 mg de sais. Portanto, este alerta também convém deixar aqui ficar. Eu tinha aqui uma série de pontos para falar contigo, e eu acho que aqui acaba por estar respondido, que é quem deve usar os Nick Salts e porquê. E falamos aqui da necessidade de valores mais altos de nicotina para satisfação de um vício, quem vem de tabaco e que fumava bastante, e para quem gosta ou melhor, para quem não gosta de sentir o throat hit em termos de pancada na puxada do vapor, e tem aqui a possibilidade de meter a mesma dose de nicotina ou até doses mais altas sem essa cacetada na garganta. Existe aqui mais alguém a quem se aconselhará os Nick Salts em detrimento da nicotina freebase? Olha, Jorge, tu resumiste muito bem o que eu agradeço, aquilo que eu iria dizer, ou seja, maioritariamente são essas as pessoas que deverão fazer uso ou dar privilégio aos Nick Salts em detrimento da nicotina freebase, nomeadamente os utilizadores primários, aqueles que estão a fazer uma conversão de tabaco convencional ao cigarro eletrónico, e aquelas pessoas que ou estão a níveis de nicotina bastante mais baixos e que não têm uma necessidade tão assertiva de sentir o throat hit, e que o sal ainda as poderá ajudar mais porque vão reduzir a sua necessidade de consumo, digamos assim. Vão ficar satisfeitos mais rapidamente e depois automaticamente não vão necessitar de tantos mililitros diários para fazerem uso da sua utilização de cigarro eletrónico. Contudo, a minha resposta muito clara para a pergunta de para quem é que é mais adequado o Nick Salt, eu diria para toda a gente, ok? É uma questão de nós termos noção e termos bem alerta tudo aquilo que acabamos de dizer nós dois. O utilizador deve se basear nesta informação que acabamos de veicular e depois de se basear nela fazer uma utilização e uma escolha assertiva no que diz respeito àquilo que vai utilizar em termos de miligramagem, àquilo que será o seu consumo diário, ao nível de potência que vai depositar nas suas máquinas, por aí fora, ok? Por isso eles são adequados a toda a gente, na verdade, ok? Eu vejo os tais como uma mais-valia para o mercado. Têm uma visão crítica nos pontos que já referi, mas eles apresentam-se como uma vantagem. Mas agora fica aqui a questão. Utilização dos cigarros eletrónicos com mais potências, mais temperatura, mais... Os Nick Salts podem ser utilizados como uma nicotina freebase em qualquer líquido, em qualquer potência, em qualquer resistência? Perfeitamente, perfeitamente. Não nos podemos esquecer que nós não estamos a utilizar
um líquido com nicotina que é apresentado numa garrafa de 10 ml com 34,96 mg por mililitro, ok? Se nós estivéssemos a fazer esta utilização, pois aqui eu diria cuidado, porque estamos a fazer uma utilização de níveis de nicotina bastante mais altos que podem acarretar outro tipo de riscos, como já referimos e por aí fora. Não é o caso, nós não podemos fazer uma comparação, por exemplo, com os sistemas que são convencionalmente conhecidos nos Estados Unidos, a Joule, como tu acabaste de referir, com aquilo que está no mercado a nível europeu, porque nós não temos a possibilidade, pelo menos até então em Portugal, não temos a possibilidade de angariar um líquido ou de comprar um líquido que contenha sais de nicotina já nesta miligramagem. Nós temos uma NicShot no mercado que depois vai ser diluída conjuntamente com o seu líquido e que vai resultar numa miligramagem muito inferior. Mas agora também fica aqui a questão, e temos que alertar os nossos visualizadores para isso, que é, ao diluir um NicShot, e vamos dar o exemplo, e agora aqui uma garrafa, temos um líquido premium, temos o líquido, os 50 ml que vem de origem. Nós, ao adicionarmos uma NicShot, fica arredondadamente, uma NicShot Freebase, fica arredondadamente a 3 mg por mililitro. Ao adicionar uma NicShot de sais, vai ficar a quase 6 mg por mililitro. Portanto, temos que deixar ficar aqui também para os nossos visualizadores esse cuidado nas quantidades de diluição, porque realmente vão ter mais nicotina. Certo, mas atenção, porque aí é a tal vantagem que eu vejo da utilização do sal de nicotina em detrimento da Freebase. Porque esses 6 mg que tu referiste muito bem, de concentração final, quando adicionamos uma NicShot de 20 mg a um líquido de 50, resulta num líquido de 60 ml, nomeadamente com 5,83 mg de sal de nicotina. Pois, mas a diferença que existe entre estes 3 iniciais da Freebase ou os 5,83 do sal não é assim tão grande, ok? E de facto vai-se apresentar como uma vantagem, no sentido em que nós estamos a consumir níveis ainda relativamente baixos de nicotina, que nos vão saciar de uma forma um bocadinho mais efetiva, reduzindo, teoricamente, o nosso consumo de líquido. Por isso, isto apresenta-se como uma vantagem. Se nós estivéssemos a falar da NicSalt, ou se o cliente quiser utilizar a sua NicSalt, porque pode pegar nela e pura e simplesmente utilizá-la diretamente no seu sistema, pois aí terá que ter algum cuidado, não deve utilizar os sistemas com potências mais altas por aí fora e deverá em detrimento procurar... Sim, isso é o mesmo que aquelas garrafas da VAPI a 18 mg por mililitro, como por exemplo eu estou a utilizar, que diluí 2 de 18 com uma a 0 para ficar com a 12 mg. Agora vem a pergunta, tu vais ter líquidos prontos a consumir com NicSalts nessas miligramagens? Sim, vamos. Não te sei, ou melhor, não te posso dizer... Quando? Não é uma questão de quando. Não te posso dizer se eles vão surgir no mercado sobre a mão direta da Chemnovatic ou não. Ok. Pronto, tem a ver com fatores de... Exatamente. Ou seja, nós, como sabes, trabalhamos com projetos paralelos de clientes, de marcas que existem já estabelecidas no mercado e que decidem fazer a sua produção nos laboratórios Chemnovatic. Ora, quando o fazemos desta forma, pois se nos aparece um cliente que tem a intenção de lançar no mercado o líquido X ou Y, neste caso com a vertente sal... Para nós é um privilégio poder fazer parte deste projeto. Sim. Mas a questão aqui era se vai existir... Vamos. Ok, isso é que interessa. Há bocado falavas que existem as 3 hipóteses de sais, 2 que já estão disponíveis e uma que vai estar com o fator orgânico. Desculpa, as soluções de sais, 2 disponíveis, existem para produtores. No que diz respeito à solução que existe para o mercado, para o cliente final, ou para o utilizador final, ela está apenas e só numa realidade, ok? Ou seja, em termos de ácido benzoico. Ok, pronto. Este esclarecimento também era necessário, que eu fiquei com a dúvida, portanto, de certeza que alguém iria ficar. Vai haver para cliente final, então, a solução com um ácido... natural, ácido orgânico. Ela já existe para o cliente produtor. Se vai ou não existir para o cliente final, é o mercado que o vai ditar. Aqui há pouco tempo atrás, eu tive por parte de um
de uma nova loja que abriu a nível nacional, uma questão relacionada com a eventualidade da Chemnovatic vir a lançar Nick Shots com PG, 100% PG. Não é a nossa intenção. Porquê? Porque o mercado não o requer, ok? Poderemos ter exatamente o cliente X ou Y que eventualmente lhe dava jeito, mas há que entender que quando se faz a aposta num produto desta magnitude, claro, acarreta despesas enormes no que diz respeito inclusive ao processo de notificação, pois ele tem que ter algum retorno económico. Se o mercado, no que diz respeito aos sais de nicotina, nos passar a mensagem de que eles são bem aceitos, de que de facto existe necessidade de diversificar, pois nós lançaremos, como é óbvio. Dos apontamentos que aqui tinha, acho que só me falta perguntar, que é os sais da Chemnovatic, nomeadamente estes 20 mg Freebase, mas com 35 mg arredondadamente de sais, vão estar disponíveis no mercado nacional, ou melhor, já estão disponíveis no mercado nacional e vão estar disponíveis na maior parte das lojas portuguesas. Julgo que seja esse... Sim, a aceitação dos nossos clientes ao produto tem sido interessante, é o que eu posso dizer, ou seja, temos tido bastantes pedidos e encomendas de sais, o que quer dizer que hoje em dia já se consegue encontrar sais de nicotina na grande maioria das lojas nacionais, pelo que temos visto no que diz respeito à evolução das vendas, pois se não existe ainda, ou se existe alguma loja que ainda não tenha a solução de sal de nicotina que esteja interessada, pois neste momento nós temos de facto a nossa plataforma business to business, ou seja, é uma plataforma que está em exclusivo direcionada para o cliente empresarial, e é bom, isto também eu aproveito em atalho de foice para reiterar a ideia de que eu compreendo que os utilizadores finais, muitos deles manifestam interesse, o que para nós é um motivo de orgulho, mas a filosofia da Chemnovatic não passa por trabalhar diretamente com o cliente final, passa por trabalhar com o cliente empresarial que depois vai veicular o produto para o cliente final. Por isso, se existe alguma loja, como disse, que tenha interesse no produto e que ainda não o tenha, pois nós temos a nossa plataforma Business to Business em www.b2b.chemnovatic.pt, onde se poderão registar e adquirir este e todos os produtos que distribuímos. Mas sim, eu creio que está a ter uma receptividade bastante interessante e que com o seu tempo que se vai tornar ainda mais efetiva, também porque não só para o cliente final se apresenta como uma vantagem, entre aspas, no que diz respeito à questão do valor, apesar de ser mais caro, como referimos, o cliente consegue obter mais miligramagem de nicotina, mais concentração de nicotina por um valor mais barato, se fizermos a comparação por mililitro, ou miligramagem por mililitro. Da mesma maneira também para os clientes empresariais ela se apresenta ligeiramente mais vantajosa quando comparada com a nicotina convencional ou a Freebase, que toda a gente sabe, ou se não sabem, eu vou voltar a dizer, a nicotina é um mal necessário, ok? Não há absolutamente ninguém que ganhe dinheiro a sério com a nicotina. Não há, desculpa contradizer. Pois, certo. Mas esses não passam por aquilo que é a nossa filosofia de mercado. Quem recebe os nossos impostos lucra bastante e mais do que deveria com a nicotina. Sim, e eu melhor do que ninguém sei isso. Ora bem, há mais alguma coisa, antes de eu entrar aqui na parte final, há mais alguma coisa que tu queiras dizer acerca dos sais de nicotina que tenha faltado para elucidar quer os profissionais, quer os consumidores finais? Não, olha, eu tenho aqui uma série de apontamentos e creio que a maior parte está dito. Se calhar tocar aqui só na questão do facto de termos selecionado o ácido benzoico para apresentar na solução final e não outro ácido qualquer, como por exemplo salicílico, como referi também dispomos. São duas ou três questões que nos levam a esta decisão, nomeadamente o facto de ser mais solúvel do que o ácido salicílico. O ácido benzoico apresenta-se como uma solução mais facilmente solúvel quando vamos fazer a adição ao nosso líquido, que pode ter uma concentração de BG às vezes um bocadinho mais alta, e se estivermos dentro da solução do ácido salicílico vai se tornar mais difícil a solvência. Ela própria também apresenta uma quantidade de nicotina maior do que comparada com
o ácido salicílico, um está na ordem dos 55%, o outro dos 54%, não é relevante, mas acaba também por jogar a favor. Existe também mais ou menos throat heat num e no outro. No caso do ácido benzoico, ele apresenta-se como tendo um throat heat mais delicado, ou seja, ainda menos expresso do que propriamente o ácido salicílico, o que nos fez também optar, porque queremos que quem vai à procura desta solução poderá eventualmente ter também como uma das razões a redução deste mesmo throat heat. Em relação àquele terceiro ácido que falavas, mais orgânico, mais natural. E muito semelhante ao ácido benzoico. Ok, pronto, era só para esse esclarecimento final. Ora bem, em relação aos sais, não há muito mais a dizer, acho que fica aqui esclarecido. Quero deixar ficar aqui claro que este vídeo não é um fator patrocinado ou de publicidade à Chemnovatic, apenas a Chemnovatic, na tua pessoa, vem aqui esclarecer a situação dos sais, porque estão a entrar no mercado e que há uma procura no mercado devido a todas as publicidades e mais algumas, nomeadamente para a utilização de dispositivos, como é o caso deste pod, que os pods, pela ausência de throat heat com líquidos nicotina freebase, e em que as pessoas, ao utilizarem para simular o ato de fumar, que precisam de uma carga de nicotina maior, podem fazê-lo através dos sais de nicotina, e este vídeo é um vídeo de esclarecimento acerca de sais de nicotina e não um vídeo de publicidade à empresa, neste caso, à Chemnovatic. Eu agradeço. Em relação à Chemnovatic, fica aqui também, para quem quiser, eu não tive essa oportunidade, pelo menos nunca foi apontada como oportunidade. Existe um vídeo no canal Turivaper espanhol de uma visita às instalações da Chemnovatic, portanto, para quem tiver curiosidade, dar uma vista de olhos a esse vídeo, vai ficar o link aí em baixo na descrição. E espero que um dia também me calhe a oportunidade, pelo menos a experiência de ir conhecer o famoso laboratório da Chemnovatic. Mas que eu, através daquele vídeo, fiquei extremamente esclarecido de muita coisa, muitas dúvidas que muita gente tem acerca do que é um laboratório produtor de líquidos ou de nicotinas. Portanto, fica aqui esse esclarecimento também. Cristiano, mais alguma coisa agora para terminar? Vou terminar como sempre termino, desde que falo de alguma situação para o público relacionada com a minha atividade profissional, nomeadamente enquanto diretor ibérico da Chemnovatic. Resta-me agradecer, em primeiro lugar a ti, por me dares voz e por me permitires veicular muitas vezes este tipo de informação que é fundamental. Parabenizar-te pelo teu trabalho, tem sido excelente. Como sabes, eu não sou um assíduo muito compulsivo de redes sociais, nem do género, mas vou tendo, por norma, o cuidado de visualizar os teus vídeos, digamos que é quase como um hobby. À minha segunda-feira de manhã, o arranque da minha semana de trabalho, quando chego ao meu escritório, por norma, vou ver aquilo que foi o teu trabalho do dia anterior. As parvoíces do domingo à noite. Cara, as parvoíces não existem parvoíces, existe de facto uma comunhão de pessoas, de opiniões, mas que muitas vezes se torna de facto fundamental para esclarecer os menos esclarecidos e para veicular determinado tipo de informações que às vezes não é fácil que chegue ao cliente final. Como tal, volto a reiterar os meus parabéns pelo trabalho que tens desenvolvido. Obrigado. Certamente que vai surgir essa oportunidade, ok? Aquela que referiste há pouco. Eu sou o primeiro a ter todo o gosto em que isso surja, é uma questão de timings. Depois, no que diz respeito à minha forma de término, e voltando um bocadinho atrás, vou terminar como sempre termino, que é agradecendo, não a ti em particular, não a nenhuma loja em particular, mas sobretudo àqueles que nos põem onde nós estamos hoje, que são os utilizadores finais, ok? Esses sim têm o nosso maior apreço e são a nossa maior razão pela qual a Chemnovatic está onde está, é reconhecida como é reconhecida, pela qualidade, pela segurança, pela garantia, é porque eles assim o interpretam, ok?
é para eles que nós continuamos a trabalhar e depois, naturalmente, temos que deixar aqui bem expresso o nosso agradecimento àqueles que nos selecionam todos os dias nos mais diversos produtos. Eu acrescentaria, é para esses e é para aqueles que fumam e que nós temos que os trazer para este lado como uma forma menos prejudicial à saúde, porque está mais que provado. Se bem que no vlog que vai sair na próxima semana vamos falar de mais algumas notícias que estão aí a circular. Pronto. Dito isto, eu podia ter feito isto em direto para o YouTube e se calhar teria sido a melhor opção. Estamos com quase 1 hora de entrevista e como não fiz isso porque não sabia como é que isto iria decorrer e depois, sendo em direto, iríamos ter as perguntas a bater e iríamos interferir aqui um bocadinho na nossa dinâmica de diálogo. E então o que eu vou fazer é, neste momento, portanto, hoje é quarta-feira, são 8h15 da noite. Hoje deveria ter sido um vlog, eu não tive tempo de o gravar devido à minha situação profissional e familiar, que esta semana foi bastante complicada. Eu neste momento vou só pôr aqui as minhas entradas e as minhas saídas no vídeo, vou renderizar isto e quero ver se ainda hoje, ou pelo menos amanhã de manhã, se o vídeo vai estar online, em substituição do vlog que deveria ter saído hoje. E quero-te agradecer pela tua disponibilidade de teres dado esta entrevista pela segunda vez, porque a primeira foi em terras de nossos hermanos, para esclarecermos não só os vapers, mas também os curiosos acerca dos sais de nicotina, e acho que este esclarecimento é mais do que necessário e merecido. E, em segundo lugar, agradecer-te pelo trabalho que tens feito em prol do vaping, porque tenho acompanhado e tenho seguido e tenho sido um dos teus clientes, diria assim, daquilo que produzes, e dar-te os parabéns por representares um laboratório como a Chemnovatic e que nos tem feito tão bem em detrimento do tabaco convencional. Portanto, dito isto, acho que não há muito mais a dizer. Obrigado, e a vocês aí em casa, obrigado por terem acompanhado esta entrevista. É sempre uma seca ver entrevistas de dois gajos a falarem, mas acho que este assunto era mais do que pertinente para esclarecimento de todos nós, não só de vocês, mas também da minha pessoa. Portanto, dito isto, e não há muito mais a dizer, tenham o resto de uma boa semana e não se esqueçam, próxima sexta-feira vamos ter a análise, a review deste kitzinho que me foi enviado pela Vape Station e os liquidzinhos da VAP prontos a consumir com 18mg de nicotina, e que eu alterei-os para poder fazer os meus testes. Próximo domingo, mais um direto, desta vez com entrevistas curtas e rápidas, tipo roleta russa, com os youtubers portugueses do passado e do presente. Todos aqueles que existiram há 7 anos atrás, 6 anos atrás, 5 anos atrás, até os que existem neste momento. Vamos tentar fazer uma pequena rotatividade por todos os youtubers que vocês conhecem, ou que conheceram, ou que nem sequer chegaram a ouvir falar porque estão nisto há pouco tempo, como eu, por exemplo. Alguns deles só o conheci porque me meti no YouTube à procura deles. Portanto, dito isto, não há muito mais a dizer. Lembrem-se, independentemente daquilo que usarem, façam-no em segurança e com respeito por quem vos rodeia. Porque o mais importante, acima de tudo, é vapear sim, fumar não.